colocar de pé e adorar o nome do Senhor. Não há nada igual a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, nossa Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Venha sobre esse lugar, Santo Espírito. Nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do nosso coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória.
Convide, igreja. Santo Espírito, é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, o nosso desejo é esse, Senhor, ser-nos inundados por Tua glória. E diante, Deus, de tudo que nós aprendemos ontem à noite, nós queremos, ó Senhor, meu Deus, canalizar o nosso eu, canalizar tudo aquilo que nós somos enquanto ser humano, para a mais alta eficiência que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos, ó Senhor, nos dobrarmos diante da Tua santidade. Queremos reverenciar o Senhor pelo que Tu és e por aquilo que nós desejamos que Tu sejas em nós, Senhor e Salvador. Queremos alinhar, ó Deus, a nossa vontade à Tua vontade, assim como há, ó Pai, um alinhamento entre a Tua vontade, a vontade do Filho, a vontade do Espírito, trazendo os céus, ó Senhor, até nós, e trazendo a Tua vontade, como orou o Senhor Jesus. Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita aí nos céus. Nós cremos, ó Senhor, e nós queremos que a Tua glória encha este lugar, que uma unção nova desça sobre esta casa, sobre as nossas vidas, ó Deus, e que não prevaleça nada, absolutamente nada que seja contrário àquilo que o Senhor tem reservado para o Teu povo nesta tarde. Pai, fala aos nossos corações, retira, Senhor e meu Deus, aquilo que impede-nos de sermos livres completamente diante da Tua presença. Oh Pai, traz a Tua glória sobre este lugar, Senhor. Inunda-nos, ó Senhor, com uma onda do mover do Teu Espírito sobre nós. Queremos, Senhor, ser arrebatados à Tua presença. Queremos viver um momento novo diante do Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, que o nosso eu, ó Pai, submeta-se ao Teu senhorio, de tal forma que experimentemos a Tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. Toma a vida do pastor Otto, toma a vida da pastora Teresa nas Tuas mãos, e que de uma forma toda especial a vida dos Teus servos seja protegida, ó Deus, pelo Senhor em tudo e em todas as áreas, para que eles continuem a abençoar o Brasil e outras nações, através desse ministério, ó Senhor, de despertamento, para que experimentemos como os Teus filhos a oportunidade e o privilégio de desfrutarmos tudo que o Senhor tem reservado para a Sua igreja. Isso, Senhor, é a nossa oração, a oração que nós fazemos no nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Amém. Aperta a mão do seu irmão e diga assim: Deus tem manancial de bênçãos para você nesta tarde. Amém. Amém. Poder sentar-vos, queridos. Meus amados, ontem nós tivemos, aos irmãos que estão conosco pela internet, ontem tivemos algumas falhas na transmissão, e eu espero que hoje nós consigamos uma excelência maior, porque nós temos gente do Brasil inteiro que está acompanhando o Seminário de Liberdade Espiritual. Teve gente que locou um telão para poder assistir como igreja toda. Olha que bênção, né? Então, a alegria do Senhor de sabermos que nós podemos abençoar outras igrejas, outros ministérios com esse seminário. É lógico que é tarde em Tocantins, está quente, por isso vocês estão se abanando, mas eu quero dizer que quanto mais abana, mais calor fica.
né? É um incentivo. Daqui a pouco melhora, por isso que eu pedi assim para fechar as portas, porque menos porta aberta refrigerará melhor. Mas nós temos um déficit. Na segunda parte do templo nós vamos falar que nós temos um déficit ainda de ar-condicionados. Falta aqui no mínimo 6 ar-condicionados para ter uma temperatura ideal, né? Por isso que a fidelidade do Senhor tem que nos alcançar naquilo que a gente quer que a igreja do Senhor desfrute. Nós louvamos a Deus, queridos, porque tem uma equipe lá no Trilhar que está trabalhando, mas não é uma equipe da igreja. São voluntários que estão trabalhando para ficar com as crianças. E eu queria que você nos ajudasse a entender e a espalhar isso. São irmãos que decidiram trabalhar com crianças de 0 a 9 anos, enquanto o seminário acontece, não é? Então, é uma outra logística, porque nós entendemos que todo o povo do Trilhar queria ser abençoado também nesse seminário. Então, nós criamos um grupo de voluntários que estão trabalhando. Então, não tem como dar aquele abençoado desconto, né? O desconto já foi dado, é incrível, mas em cada evento que nós vamos por aí, literalmente, as pessoas pagam. Mas em igreja é um negócio bacana, que as pessoas não querem pagar, né? Não, fica aí com meu filho. E ontem nós tivemos alguns interpéros. O ano passado, nesse seminário, pastora Tânia, veio, contratamos uma equipe de fora. E a equipe de fora veio aqui, só aguentou ficar com os nossos filhos um dia. E pediu arrego. Mas não por causa das crianças, vocês acreditam? Por causa dos pais. Não. Vocês, de jeito nenhum, debandou geral, a equipe foi embora. E ontem nós tivemos alguns transtornos assim com o pai. O pai que quer um desconto, o pai que quer uma pessoa para cuidar do filho, da filha dele. Uma pessoa. Não, gente, tem que colocar numa redoma o filho, né? Não tem como. Então, nós estamos trabalhando com voluntários lá. E voluntários que, desculpe, corrigindo, não é voluntários. É uma equipe que nós contratamos. Então, assim, eu disse, eu não sei que conta maluca foi essa, porque o certo é R$30 por dia. Fizemos R$30 pelos 3 dias. R$30 por dia. É o ideal. Fizemos R$30 pelos 3 dias. Isso não existe. 3 dias. E a pessoa quer desconto. Precisa ou não precisa de culto de libertação? Precisa, pelo amor de Deus, né? Então não tem como, né? Então tem que entender isso, viu, pai? É assim, eu vou lá e tem que ser bênção e tem que agradecer porque nós tivemos como contratar essas pessoas para ficarem lá no nosso coisa. Então você vai lá, ô filho. Agora, uma orientação que eu queria dar aos pais que já deixaram os filhos lá. Às 18 horas, nós vamos dar uma pausa, porque a pastora precisa também repor as energias que ela vai falar depois. Então, às 18 horas, você não vá para o parque da alimentação. Não saia daqui para a alimentação, porque seu filho está lá. Primeiro você sai daqui, pega o garoto, né, como diz lá no sul, pega o seu piar, tira ele, vai lanchar com ele, fica com ele 1h30, para você matar a saudade dele, né? Eu sei que você está com muita saudade. Eu preciso de libertação por causa da mentira, né? Então, você pega o menino, o povo vai descansar e você volta às 19h15, você volta para lá, porque 19h30 vai começar aqui, ok? Eu vi um amém de bênção? Amém, graças a Deus por isso, né? Então, esse é o nosso roteiro, tá bom? E aí a gente volta às 19h30 até a hora que Deus colocar no coração da pastora, porque ontem eu ficaria até meia-noite ouvindo. As lições que nós aprendemos aqui ontem foi bênção demais, né? Às 2h30 da manhã eu ainda estava compartilhando o que eu aprendi ontem. Então é bom demais estar na presença do Senhor. Eu quero convidar a pastora aqui à frente, pastora Tânia Tereza. Nós não vamos cortar, pastor Otton, para orar pela sua esposa, dar uma palavra à igreja, para ganharmos mais tempo. E esse tempo de bênção nas nossas vidas. Ontem eu não apresentei, mas todos nós conhecemos
a pastora, tanto é que o auditório estava super lotado ontem à noite. É uma mulher que tem abençoado o Brasil e fora do Brasil. Trabalha com esse ministério. Ontem eu fui abençoado num bate-papo, no lanche, há mais de quase 30 anos aí nessa caminhada de igreja. Não para, é Deus que dá força para eles. E uma mãe, uma avó, vai ser, parece que bisa, já. Então nós louvamos a Deus. E vocês não imaginam o vigor que eles têm nessa caminhada. Então nós louvamos a Deus pela vida da pastora Tânia Tereza, pela vida do pastor Otton e sua família e esse ministério. Amém? Vou dar a palavra então ao pastor Otton e a pastora para ficar à vontade, a igreja de vocês. Graças a Deus, né, amado irmão? Ainda bem que você está aqui, está quente, mas você já está acostumado, né? Vive aqui. Não é? O meu filho está acostumado com esse calor. Às vezes eu chego aqui e falo, está quente. E ele fala, que bom que está quente. Ele gosta daqui. Então, se você que vive aqui nessa terra abençoada, que você que gosta daqui, eu gosto daqui. Nós uma vez estávamos pensando se a gente pudesse mudar para cá. Né? Estavam pensando, vamos mudar para lá. Aí nós chegamos aqui, uma vez, e eu não consegui, era em agosto, e eu não consegui sair do hotel, do ar-condicionado. Falei, não vai dar, não. Vamos devagarinho, vamos acostumando com o calor. Mas, graças a Deus você está aqui, né? E graças a Deus, daqui a pouco está refrescando, o sol vai embora, e vai melhorando, não é? Vamos orar sem mais delongas, porque ela tem muita coisa para começar a falar. Vai falar de heranças espirituais. Isso aí lá no CIO, que é um dia inteiro. São mais ou menos 6 horas lá. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, esse momento já foi entregue nas Tuas mãos. Já teve oração, já teve louvor, já teve leitura da Tua palavra. Mas nós queremos mais uma vez, Pai, nós queremos a Tua presença no nosso meio. Nós queremos, Senhor Deus, o Seu Santo Espírito. Senhor Deus, venha com o Teu poder. Venha, Senhor Deus, refrescar a nossa cabeça. Senhor Deus, para que nós possamos estar alinhados contigo e podemos estar, Senhor Deus, sentindo a Tua presença, que a gente não venha sentir, Senhor Deus, o calor, mas venha sentir o calor do Teu Espírito, falando conosco, Pai, nesta tarde, mais à noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos aliviando e para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor colocou, Senhor Deus, no nosso ministério, para abençoar a igreja, para limpar a igreja, Senhor Deus, para que nós possamos dizer aquilo que Jesus falou, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, Pai, que nossa vida, que o Seu povo tenha uma vida em abundância, Pai, porque é isso que está preparado para nós. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, Pai, em nome de Jesus. Então abençoa, Pai, essa palavra. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Olha, você parece que está meio cansado, respondeu muito fracamente. Diga graça e paz. Aí eu vou dizer amém. Aí agora eu digo graça e paz. Oh, melhorou muito. Melhorou muito. Eu tenho dito por onde eu passo. Não, antes disso eu quero dizer algo. Foi o pastor que chegou aqui, abrindo o trabalho, e disse para você que no intervalo você tem a obrigação do quê? De cuidar do seu piá, foi o que ele falou. O pastor disse, olha, cada um antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, vai cuidar do seu piá. Pois olha, eu vou cuidar do meu piá também. Então, no intervalo, você vai me deixar descansar, né, pastor?
porque eu tenho um piá para cuidar também. Mas olha bem, eu costumo dizer, queridos, que se Deus não me desse mais nada para ministrar, se eu tivesse uma única palavra, e essa palavra fosse a que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu já sentiria como cumprido o meu ministério. Porque existem palavras que você pode chegar e dizer, assim diz o Senhor. E essa é uma palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela vem para nos ensinar, para nos advertir, para nos admoestar, para nos confrontar, para nos animar. Toda a palavra de Deus, ela serve para alguma coisa em nossas vidas. Nós podemos abrir a Bíblia em qualquer texto e fazer até aleatoriamente, como algumas pessoas fazem, vai haver uma palavra rema para a sua vida, porque a Bíblia é uma palavra rema, toda ela é. Mas existem palavras que se tornam divisores de água na nossa vida. E essa palavra é um divisor de águas, foi na minha e tem sido na vida de todos aqueles que a recebem e que entendem o discernimento espiritual que Deus quer nos dar por essa palavra. Agora, algo precisa acontecer em nós. Nós temos velhos paradigmas, nós somos formatados com paradigmas que nos impedem, às vezes, de compreender o novo de Deus. A Bíblia diz que Ele não põe vinho novo em odre velho. Não põe. Então, os paradigmas, os conceitos, os preconceitos que temos, eles acabam sendo obstáculos para que recebamos o novo de Deus. O que é quebrar um paradigma? É permitir que algo novo aconteça. E o resultado é sempre excelente, porque a essência é de Deus. Nós não vamos inventar nada que não tenha na palavra. A palavra é o meu aferidor de medidas. Se não estiver aqui, não está no mundo. Mas quebrar paradigma é mais ou menos assim. Desde a minha infância, desde o primeiro dia que chegou uma geladeira na minha casa, a minha mãe fazia gelatina num pirex redondo. Isso era um jeito de fazer gelatina. Um pirex redondo, aqueles pirex antigos, meio amarronzado, e ali era o pirex da gelatina. Quem aqui já fez gelatina em pirex arredondado? Aí, muita gente. Aí um dia nós estávamos de casa cheia, e muita coisa na geladeira. E o espaço que tinha para colocar a gelatina não cabia um pirex redondo. Era um espaço muito estreitinho. Ou tira alguma coisa da geladeira ou não faz a gelatina. Aí eu disse para o Otto, nós vamos fazer a gelatina numa forma quadrada ou retangular. E tinha aquelas vasilhas vazias de sorvete, que a gente compra sorvete e vai guardando as vasilhas. E aquela vasilha cabia perfeitamente naquele buraquinho. E eu disse para o Otto, a gelatina hoje vai ser feita no pó de sorvete. Aí ele olhou bem para mim e falou, mas gelatina é em forma redonda. Eu falei, mas hoje vai ser feita na forma quadrada. E fizemos, e ficou perfeito. Nunca mais se fez gelatina na forma redonda lá em casa, né? Então, quebrar paradigma é mais ou menos isso. Nós, às vezes, precisamos desmanchar velhas estruturas que tem na nossa mente para poder entender o novo de Deus. A Bíblia conta que Jesus, um dia, untou os olhos de um cego. Untou os olhos de um cego e perguntou para o cego, vês? Ele disse, vejo. Vejo os homens como árvores andando. Aí Jesus untou de novo. Vês? Ele disse, sim, agora eu vejo. Você acha que Jesus não tinha capacidade e poder e força e autoridade para limpar de uma vez só o olho do cego? Esse texto bíblico é um recado para nós. Às vezes vemos as coisas como árvores andando. É preciso uma segunda unção. É preciso uma segunda retirada de escama dos nossos olhos, para que nós possamos ver o que existe realmente no mundo espiritual.
E as coisas espirituais, elas são discerníveis espiritualmente. Você tem um corpo e tem uma alma, e você é um espírito. A Bíblia fala que nós devemos apresentar nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo. Isso significa que nós temos as 3 dimensões. Pode deixar essa mesa aí mesmo, meu irmão. Eu quero que você puxe esse púlpito, que ele é pesado demais para mim. Põe ele mais aqui, que eu quero espaço aqui. Não, pode deixar ela lá mesmo. Põe esse púlpito aqui. Obrigada. Isso, está perfeito. Pode deixar. Viu? Aí eu tenho mais espaço aqui. Então não há dúvida que existe espírito, alma e corpo, porque a Bíblia diz: apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Na carta aos Hebreus está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para separar a alma do espírito. Então são dimensões distintas do homem. O corpo é aquilo que você vê. Hoje eu estou sentadinha aqui, ontem não sentei, mas ontem o tempo era curto, e eu estava começando, eu precisava ter uma movimentação aqui especial à noite, senti isso. Agora eu vou ficar mais acomodada, porque eu tenho uma jornada longa pela frente. Você está me vendo aqui, esse é o meu corpo. Levanta, senta. Ontem estava com calça de oncinha, hoje estou com a calça preta. Isso é o meu corpo. Baixinho, 1,50 m, um pé pequenininho, cabelo crespo, cachinhos. Ontem falei com uma menininha do cabelo crespo para nunca ela deixar tirar os cachinhos dela. Eu falei para ela que em terra de chapinha quem tem cacho é rainha, para ela deixar o cabelinho dela. Brincadeira, cada um faz o que quer, né? Mas assim eu sou. O que você vê aqui, o meu exterior, a minha cápsula é o meu corpo, isso é o visível. Aqui tem entranhas, eu tenho o coração que bate. Ninguém sabe por que meu coração bate. Eu tenho um fígado que reclama quando eu como uma gordura. É o meu corpo. Agora, aqui tem uma alma. Eu tenho uma alma. Na minha alma estão as minhas emoções, o meu intelecto e a minha vontade. Na minha alma está tudo que eu estudo, como conhecimento. Por exemplo, direito. Se você não sabe, eu sou juíza, hoje estou aposentada, uma juíza federal, e tudo que eu estudei para passar num concurso para juíza está no meu cérebro, que está na minha alma, que está no meu intelecto. Eu posso estudar a Bíblia igualzinho eu estudo direito. Eu posso estudar a Bíblia como eu estudo inglês. Eu posso estudar a Bíblia como eu estudo agronomia. Isso está no intelecto. No meu intelecto estão as minhas vontades, as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu escolho, eu tenho o direito de escolher. Lembra que eu falei ontem? Você abre portas pela escolha. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo, é a palavra de Deus para Caim. Então Caim tinha a escolha de não abrir a porta. Jesus fala: eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e vou cear. Você tem a escolha de não aceitar que Jesus entre na sua vida. Tem a escolha de dizer venha, entre, tem a escolha de dizer não, não te quero. As escolhas se dão na alma. A vontade, o intelecto, as emoções, tristeza, alegria, choro, saudade. Ai, como a saudade dói. É na alma. Isso é na alma. Agora você é um espírito. A sua essência é espiritual. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Volta, origem e destino. Você volta para sua casa quando terminar a noite aqui. Porque você não mora aqui, você mora num bairro aqui de Palmas. Você volta porque você veio de lá. Então, quando a Bíblia fala que no momento da morte o corpo volta para o pó, é porque ele veio do pó. E o espírito volta para Deus porque ele veio de Deus. A origem do espírito
espírito do homem é no coração de Deus. Por isso que ele fala para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Ou seja, Jeremias, antes de eu formar você, antes do gameta do seu pai e do gameta da sua mãe, espermatozoide e óvulos se juntarem para fazer a casca que eu iria embalar você, eu te conheci, você estava em mim. E aí Deus diz para Jeremias: e antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Você entende que isso significa que Jeremias ganha um ministério profético antes do parto? É isso que está escrito. O homem tem um espírito? Não, o homem é um espírito. E ele, queira ou não queira, ele tem conexão com o mundo espiritual, porque ele é um espírito. Tudo que um cachorro faz é canino. Tudo que um boi faz é bovino. Tudo que um homem faz não é humano, é espiritual. É espiritual. Diga uau. É. Até as nossas palavras. A Bíblia fala que de toda palavra proferida, nós vamos dar conta no dia do juízo. Olha bem, toda palavra. Porque tudo que sai da nossa boca está saindo do coração. Tudo é uma semente do mundo espiritual. Então, discernir coisas espirituais é o que nós temos que fazer. A Bíblia fala que Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade, e a Bíblia fala que apenas espiritualmente podemos discernir as coisas espirituais. Então eu só vou discernir coisas espirituais espiritualmente. Não é no meu intelecto, não é nas minhas emoções e nem no meu corpo. E aí é o maior desafio nosso nessa história de quebrar paradigmas. Vou contar outra história para você antes de entrar no assunto. Estou só preparando o terreno. Quem conhece o meu testemunho aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas conhecem o meu testemunho. Ok, eu te desafio a se inscrever no meu canal oficial no YouTube e lá ouvir o meu testemunho. Não apenas para ouvir o meu testemunho, mas porque eu estou produzindo um material de conteúdo exclusivo do canal, que são estudos de libertação, igual novela, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E os primeiros 5 capítulos já foram gravados, já vai para o YouTube rapidinho. E só vai ter acesso quem se inscrever no canal, né? Mas você ouvindo o meu testemunho, é Tânia Tereza Oficial. Você vai me encontrar lá no YouTube. Mas ouvindo o meu testemunho, você vai ouvir eu contar que eu andei pelo lixo de Aquidauana. Enquanto menina, com uma família disfuncional, sem cuidado, com necessidades muito especiais, eu fui me virar no lixo para arrumar dinheiro para comprar o que, como criança, eu queria comer. E aí, no lixo de Aquidauana tinha metais, cobre, bronze, ferro, alumínio, que virava dinheiro no ferro velho da cidade. Mas não tinha só metais, tinha sujeira da cidade inteira, papel higiênico da cidade inteira, lixo de cozinha da cidade inteira, estava tudo lá no lixão. E aí, no meu testemunho, eu não conto muitos detalhes, eu só conto de verminose que eu peguei, mas eu fiquei muito doente por causa do lixo, muito. Eu tinha manchas de pele, eu tive hepatite, eu tinha enfermidades que eram resultantes da sujeira. E aí eu tinha uma dor de cabeça atroz, essa dor de cabeça não passava, era dia e noite. E naquele tempo, poucos recursos de tecnologia para exames, e os médicos desconfiaram que eu tinha um tumor na cabeça. Eu era uma criança e morava numa cidade do interior. Aí os meus pais resolveram que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro fazer exames. E chega no Rio de Janeiro, a boa surpresa é que não tinha tumor nenhum, tinha muito verme, tinha muita enfermidade de lixo, e por isso tinha dor de cabeça. Aí, curou com verminose. O tumor da cabeça curou com verminose. Mas a minha ida ao Rio de Janeiro serviu para eu conhecer a tecnologia de um aparelho de televisão. Eu era uma criança. Eu gostava demais do rádio. Gostava demais do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tocava qualquer coisa, eu parava de brincar e ia escutar Luiz Gonzaga e a sanfona. E aí,
eu via a televisão, eu ouvia e via. E aquela tecnologia, que naquele tempo era preto e branco, uma televisãozinha pequena, aquilo me impressionou muito, 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 muito. E aí eu pensei, eu quero ter uma televisão ainda, e ali foi estabelecido um sonho de consumo, eu quero ter uma televisão. E o tempo passou, volta para Aquidauana, não tem mais verminose, não tem mais doença, mas também não tem dinheiro para comprar televisão. O tempo passou, e no meu testemunho você vai saber detalhes, eu me caso com o pastor Otto, esse que orou por mim aqui antes de começar. E o pastor Otto era funcionário do Banco do Brasil, agora dava para comprar uma televisão. O salário do bancário dava para comprar uma televisão. Só que tem um detalhe, nós morávamos numa cidade pequenininha, chamada Guia Lopes da Laguna, tinha uma rua só, essa rua era rodovia. Não vou contar não. O Léo nasceu e criou em Palmas. Tinha uma rua só, e essa rua era rodovia. Então nós morávamos na beira da rodovia. Construímos uma casa de madeira, quase um casebre, mas era o que a gente podia. E o ônibus passava e a poeira subia. Aí quando a poeira descia, passava um caminhão, e nós morávamos ali, e não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha telefone, não tinha nada na cidade. Para que televisão? Não tinha como comprar uma televisão sem energia elétrica. Ok, o sonho de consumo continua. Os sonhos não acabam, você sabe disso, né? Eles são protelados só. Mas a gente continua sonhando. Alimente seus sonhos que um dia dá certo. Aí o Otto foi transferido para uma cidade melhor, maior, o dobro. Guia Lopes da Laguna tinha uma rua, ele foi para Poxorel, tinha 2 ruas. O dobro. Uma que subia e uma que descia. Era Rua Mato Grosso e Rua Paraíba, o resto era transversal. Mas detalhe, tinha luz, tinha energia elétrica. Quando eu soube que íamos para uma cidade que tinha energia elétrica, eu falei, nós já vamos levar uma televisão na bagagem. Nós vamos comprar a televisão em Campo Grande, já vamos chegar com ela em Poxorel. E assim foi. E compramos uma televisão bonitinha, pequenininha, 14 polegadas, preto e branco. E foi na bagagem, no lugar mais cuidadoso da bagagem. E chegamos em Poxorel e eu tinha uma televisão. Só tem um pequeno detalhe. Tinha luz, mas não tinha torre retransmissora de sinais. Pois é, pastor. Uma televisão, um vaso de planta, uma jarra d'água era a mesma coisa, era só um enfeite. Não pegava nada. Aí eu ligava e eu olhava para aquela televisão, eu ficava com o olho fixo lá e tinha chuvisco. E não via nada, não via sombra, não via sinal, não via nada. E eu pensava, em algum lugar tem alguém vendo. Algum lugar era Cuiabá, que ficava a 300 quilômetros, mas que não tinha uma torre retransmissora na minha cidade para pegar o sinal de Cuiabá. E aí a televisão estava lá, um enfeite na sala. Aí um dia chegou uma mulher e fala, você tem uma televisão? E eu falei, pois é, eu tenho uma televisão, mas não pega nada. E a televisão tinha 2 anteninhas assim em cima. Aí ela falou, olha, se você colocar Bombril... Todo mundo que riu aqui já pôs Bombril. Ah, já, levanta a mão quem já pôs Bombril. Dá uma olhada. Se você colocar Bombril, você pode ver alguma coisa. E eu não pensei 2 vezes, coloquei um pacote de Bombril numa e um pacote de Bombril na outra. Deu uma melhorada no chuvisco, ficou mais forte. Mais escuro, de noite, assim, muito tarde. Eu vi umas sombras, mas nada mais do que isso. E eu olhava, eu pensava, um dia eu verei. E de olho naquela televisãozinha. Aí um dia chega uma outra mulher em casa e fala, você tem uma televisão? Eu falei, pois é, mas não pega nada. Ela falou, claro, Bombril não vai adiantar. Você está a 300 quilômetros de Cuiabá e a retransmissão não vai chegar por Bombril.
Ela falou, você tem que colocar em cima da casa um ferro bem alto, e lá na ponta do ferro tem umas antenas especiais que tem uma aparência de espinha de peixe, e você amarra na ponta do ferro, e você vai pegar alguma coisa. E eu não pensei duas vezes. Chamei uma pessoa que botou o ferro, eu falava, mais alto, mais alto. Ele falava, é perigoso, não pode botar mais alto. Enfim, coloquei a antena em cima da casa. Continua não pegando muita coisa. Na verdade, eu já via sombras, eu já sabia quando tinha alguém falando, porque eu escutava uns ruídos diferenciados. Alta hora da noite até ouvia alguma coisa, mas nada que fosse excelente ou que fosse nem razoável. Aí, um dia, chega uma outra mulher em casa. Mulher tudo de bom, né? E ela fala assim, você tem uma televisão? Eu falo, pois é, mas não pega nada. Você viu o tamanho da antena lá em cima da casa? Ela falou, Tânia, você está muito longe da torre retransmissora. Antena de alumínio, de ferro, de alumínio, não vai pegar nada. Ela falou, você precisa de uma antena chamada parabólica. Ah, é um guarda-sol assim, de metal virado para o céu, aí vai capturar os sinais que são retransmitidos. E eu comprei a parabólica, claro. Bom, vamos encurtar essa história, porque entre Pochorel e o dia de hoje tem muitos anos que passaram. Hoje nós temos uma televisão digital, hoje nós temos uma assinatura da Sky. Se quisermos, nós podemos assinar canais do mundo inteiro, nós podemos ligar e ouvir o Japão, que é o outro lado do planeta. Tudo, on time, online, na hora e no tempo nós conseguimos ver. Sabe o que eu quero dizer para você com essa história? Estava contando a história, esperando o povo chegar, ainda está chegando gente, mas agora eu vou dizer o que eu queria dizer. Eu estava dizendo para você que os sinais, a informação do céu, as revelações do céu, a explicação das coisas espirituais, sempre foram transmitidas. O que faz diferença é o receptor, é você. É o tanto que seu coração se abre ou se fecha. Talvez você ainda esteja com um bombril. Vira para quem está do teu lado e fala, vamos trocar hoje o bombril? Vamos tirar o bombril hoje? Então, agora nós vamos entrar no assunto. Deus não põe vinho novo em odre velho. Deus quer nos ensinar a respeito de mundo espiritual. O tempo todo Ele quer. O Espírito de Deus habita em nós. E é espiritualmente que nós vamos chegar ao mundo espiritual. Quem já serviu na Umbanda, Quimbanda e tudo que é banda, não tem dificuldade para entender o mundo espiritual. Agora, quem nasceu num lar cristão, tem dificuldade. Apesar de ser real, visível, compreensível, as evidências de que há alguém matando, roubando e destruindo. Porque se eu não tenho vida e vida em abundância, e se Jesus diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, se eu não tenho vida abundante, se está havendo morte, roubo e destruição, a fonte não é Jesus. Não. Também eu disse ontem aqui, não existe azar. Não é o azar a fonte. Deus não nos joga a nossa própria sorte. Se tem alguém matando, roubando e destruindo, se tem alguém agindo na nossa vida, fazendo alguma coisa que tira a vida abundante, não é Deus, não é Jesus, mas é o inimigo das nossas almas que está agindo. Eu disse ontem que portas são abertas pelo pecado. O mundo espiritual é maior do que o mundo natural está aqui, o mundo espiritual está lá, tem portas que passam, luz e trevas passam pelas portas. Mostrei ontem que o céu vem para a terra quando há uma concordância na terra com o céu.
na obediência à palavra. Nessa hora o céu se reúne e vem para a terra. E aí eu quero falar para você hoje o que acontece quando nós deixamos as portas abertas. O nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa transgressão à lei, abre janelas espirituais, portas espirituais ou portais espirituais, seja que nome você dê. Algumas pessoas dizem brecha, outras dizem legalidade. E quando abrimos uma janela espiritual, uma porta, existe uma regra no mundo espiritual, uma lei. O mundo espiritual não é místico, entenda isso. O mundo espiritual é legal, ele trabalha dentro de leis. Deus me fez ser juíza para entender o mundo espiritual. Quando abrimos uma porta no mundo espiritual, o ladrão vem para matar, roubar e destruir na minha vida. Mas ele também vem para matar, roubar e destruir nas gerações futuras. É o que a palavra de Deus diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A iniquidade resulta numa sequência espiritual geracional de ação do mal. Pastora, não é justo. Não é justo que eu tenha consequência dos pecados dos meus antepassados? Não é justo que os meus filhos, netos, bisnetos tenham consequências dos meus pecados? Ah, é? Você acha mesmo que não? Então eu vou te fazer algumas perguntas. Imagina um homem que trafica drogas, que fica rico, compra metade dos prédios daqui de Palmas, porque é o maior traficante do mundo. E esse homem tem 2 filhos que são crentes aqui da Cibapa, 2 meninos de ouro, que nunca usaram droga, que nunca ajudaram o pai a vender drogas, que não têm o coração no mal, só no bem, que querem que o pai se converta, que pregam para o pai, mas o pai morre no seu pecado. E deixa um patrimônio fabuloso, deixa bilhões de herança. A pergunta é: quem vai herdar esse patrimônio? Os filhos? Vocês estão respondendo timidamente. Quem vai herdar esse patrimônio? Mas como? Eles nunca venderam drogas, eles nunca cheiraram cocaína, eles nunca fizeram nada errado. Por que eles vão herdar o patrimônio da droga? Porque são filhos. A Bíblia fala: sois filhos, logo sois herdeiros. A herança decorre da legitimidade de ser filho. Não tem nada a ver com fazer ou deixar de fazer, nada. Vamos mudar a história. Vamos imaginar um homem trabalhador que cansou a sua saúde, de sol a sol, arando terra, plantando milho, colheu o primeiro milho, comprou da terrinha, tornou-se um grande fazendeiro. Tem muita gente que conta essa história de bênção. Ele tem 2 filhos, vagabundos. 2 filhos que não querem nada com trabalho, dorme até tarde, vai para a balada, cheira tudo. Aí o velhinho morre, trabalhou, deixou um big de um patrimônio e morre. Quem é que vai herdar? Por quê? Porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. A lei da herança independe da lei da responsabilidade. A lei da herança decorre da legitimidade da filiação, só isso. Existe uma lei de responsabilidade, existe uma lei de herança. Quando você lê em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, está falando da lei da responsabilidade. O salário do pecado é a morte, morte é a separação de Deus. Aquele que pecar vai ficar separado de Deus, vai morrer. A morte não é você ficar num caixão de mão juntinha. A morte é a separação eterna de Deus. Todos vão ressuscitar, todos. Uns para a vida eterna com Deus, outros para o horror e a vergonha eterna. E aqueles que vão ressuscitar para a vergonha e o horror eterno são os que vão ficar separados de Deus. Mas o salário do pecado é a morte é a separação de Deus. Isso é responsabilidade pessoal.
Os meninos bonzinhos, quando o seu pai morreu no tráfico, eles não pagam o preço do pecado do pai para perder a vida eterna. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aprenda isso. Maior filosofia do mundo. Uma coisa é o pecado, que vai definir a sua eternidade. Pecado não arrependido, pecado não confessado, vai te colocar eternamente separado de Deus. A outra coisa é a lei da herança, que não vai te colocar separado de Deus, que não vai tirar a vida eterna com Deus, mas, entretanto, contudo, todavia, tira a vida abundante aqui na terra. E aí eu estou dizendo para você que tem 2 prêmios. O primeiro é a vida eterna. O primeiro é a salvação eterna. O primeiro é viver eternamente com Deus. O primeiro é ficar livre do fogo, da morte e do inferno. O primeiro é dormir e acordar nos braços do Pai. Eu falo que a morte do salvo é assim. Quem tem criança ou quem já viu uma criança, ela dorme no sofá. Ela está assistindo televisão e ela deita no sofá e dorme. Aí o papai pega ela no colo, leva ela para a cama. De manhã, quando ela acorda, ela, ué, quem que me trouxe para cá? É assim que vai ser conosco. Nós vamos dormir num lugar e acordar no outro. A vida eterna, ela resulta da lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Se arrepender, o sangue de Jesus vai remir o pecado. Vai ficar branco como a neve, vai alcançar a vida eterna. A outra lei é a lei da responsabilidade. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas em compensação, Deus diz, farei misericórdia, abençoarei 1000 gerações. 1000 gerações daqueles que me ouvem, que seguem as minhas palavras, que ficam conectados comigo. Então, esse é o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar. As maldições, ou heranças espirituais, ou legados geracionais, elas não tiram a nossa salvação. Não. Vou te dar um exemplo. Quando você vai para os textos bíblicos que falam de maldição, Levítico 26, Deuteronômio 18, outros tantos, 28. Lá fala assim, você tem bênção, você tem chuva. Quem planta sabe o quanto a chuva é importante. São Paulo passou por um tempo árduo pela seca. A colheita daquele povo era o seu negócio, era a sua riqueza. Chuva significa provisão do céu para a terra, para poder brotar as plantas. Quem tem pecuária sabe quando acaba o capim, como é que o gado fica. Tem bênção, tem chuva. Tem maldição, tem seca. Tem bênção, tem herança bendita. Vai pegar nos braços os filhos dos filhos. Tem maldição, vai enterrar filhos, vai sepultar filhos. Tem bênção, vai ter dinheiro, recurso até para emprestar. Tem maldição, vai viver na miséria. Há uma insuficiência, por mais que tenha entrada, nunca dá, nunca dá, nunca dá, nunca dá. Tem bênção, tem saúde. Tem maldição, vive doente. Espera aí. Chuva, filho, dinheiro, saúde, não é assunto de vida eterna. Não. Na vida eterna não tem seca e chuva. É céu e inferno. Esse assunto é assunto da vida aqui, agora. Daqui, agora. Significa situações espirituais que acontecem na nossa vida e que atrapalham a nossa vida abundante. E eu não quero ter só vida eterna, eu quero ter vida eterna e vida abundante. Eu quero tudo. Sabe o que é tudo? Eu digo, eu quero tudo. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Não quero deixar nada na mão do inimigo, nada.
Moisés, quando estava fazendo o diálogo com o faraó para levar o povo, para celebrar o Senhor no deserto, Deus começa a pesar a mão no Egito, Um dia os homens de faraó falaram para ele assim: deixa esse povo ir, o Egito está sendo destruído. Deixa esse povo ir. Aí faraó chama Moisés e pergunta: quem vai? Faraó pergunta. Moisés fala: vai todo mundo. Vai velho, vai criança, vai jovem. Não vai ficar ninguém. Pessoas não vão ficar. Todos vão sair para celebrar o Senhor. Aí Faraó, que é um protótipo do diabo, quer negociar os bens. Deixa os animais. Moisés fala: nem uma unha vai ficar. Nenhuma unha tem que ficar na mão do inferno. Nada. Se Jesus vem para destruir as obras do diabo, você não pode deixar nada lá. Vocês vão me dar licença um segundo que eu vou fazer uma pose para meu marido bater uma foto. Aí ele fica sem graça e não bate. Não dá, você não dá. Ele fala para mim: você não para. Ninguém consegue tirar foto sua no púlpito. Aí eu quero dizer para você, nós aprendemos na Bíblia que maldição sem causa não se cumpre. Então, nós não temos que também ter o foco nas maldições. As maldições são apenas efeitos secundários. As maldições são sintomas de que há uma causa. Você tem febre, nariz escorrendo, tosse, isso é sintoma de gripe. Agora, você não toma remédio para o nariz escorrendo e para a tosse, você toma remédio para a gripe. Você elimina o vírus da gripe. O que eu estou dizendo para você? Maldição sem causa não se cumpre. Então, se aparece uma maldição, uma das coisas que na Bíblia está elencado como maldição, ação do mal, é porque tem uma causa. E aí eu não tenho que me preocupar com a maldição, eu tenho que me preocupar com a causa. Por que está acontecendo isso? Qual a razão de estar acontecendo isso? É a história das moscas nas fezes do cão, como eu falei ontem. Aí quando você imagina que maldição é um sintoma de uma coisa grave na nossa vida, maldição é um sintoma de algo muito sério na nossa vida no mundo espiritual, que vem para tirar a nossa vida abundante, a maldição acaba sendo uma bênção. Sabe por quê? Porque você tem uma febre alta, você corre para o médico. Só porque você teve a febre alta, que você descobre que tem uma infecção renal gravíssima que ia te matar. Se você não fosse para o médico por causa da febre, você morreria da infecção renal. Você não morre de febre, mas você morre de infecção renal. Então a maldição é um sinal vermelho, é um alerta. É o teu corpo, é a tua família, é a tua casa, é os teus bens dizendo: olha, tem um inimigo na área. Por algum lugar ele entrou. Mas pastor, Jesus não morreu na cruz do Calvário e não levou as maldições? Graças a Deus levou. Em Gálatas está escrito que ele fez-se maldito por nós, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Mas ele não fez-se só maldição por nós, ele fez-se pecado por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele fez-se enfermidade também por nós. Além de perdoar as nossas iniquidades, curou todas as nossas enfermidades. Mas, entretanto, contudo, todavia, nada disso é automático. No mundo espiritual, nada é automático. Escuta bem, tudo funciona dentro de leis. Quem dá o start sou eu. Na cruz do Calvário está lá o perdão da humanidade.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Agora a pergunta é: os 8 bilhões que estão sobre a face da terra estão salvos? Não. Quem está salvo? Quem vai à cruz. Quem está salvo? Quem vai a esse depósito de perdão e diz: eu quero. Não é automático. Tem um start que eu tenho que dar. A Bíblia também fala que Ele curou as nossas enfermidades. A pergunta é: não adoecemos mais? Nenhum de nós adoece? O dia que entrega a vida para Jesus, acaba o plano de saúde, pode rasgar, jogar fora, nunca mais vai precisar. Adoecemos. E quando adoecemos, porque temos um corpo corruptível, nós vamos à cruz pedir cura, pedimos cura. Oramos, temos milagres, todo dia recebemos notícia de milagres, todo dia temos histórias de cura. Jesus curava todos, Ele andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curava todos. A Bíblia diz que levavam a Ele os enfermos e Ele a todos curava. Mas Jesus não chegava nas aldeias soprando cura, precisava vir a Ele. E ainda assim, Ele perguntava o que a pessoa queria. Que queres que eu te faça? Às vezes era tão óbvio, que a pergunta parecia sem nexo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um cego pedindo compaixão. Compaixão para quê? Uma selfie? Um autógrafo? Não, cura. Tem compaixão de mim, eu sou cego, preciso ver. Mesmo assim, Jesus pergunta para ele, para ouvir dele, que ele quer ver o que você quer, eu quero ver. Sabe o que significa esse ponto de resposta? Significa o start da pessoa. A cruz está lá, disponível, maravilhosa, igual um depósito bancário. Você tem uma conta fabulosa no banco. Cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Cantamos isso anos a fio. Agora a pergunta é: o banco, o dia que você está sem dinheiro em casa, que você passou um aperto, acabou os trocados que você tinha e você precisa de mais dinheiro, o gerente do banco vai lá na sua casa e fala: ô cara, eu soube que você está precisando de dinheiro e eu vim trazer aqui umas notas para você. Não, você vai para o banco, entra na fila, vai para o caixa eletrônico. É assim. A cruz é um depósito disponível para nós. Tudo está lá. Quando Jesus fala está consumado, tudo está pronto, tudo está perfeito e acabado. Mas você sabe que nós temos que ir lá. E não é só com nossos pecados, não é só com as nossas doenças, mas com as nossas heranças também. Todas elas precisam ir para a cruz, como os nossos pecados, como as nossas doenças. Pastora, mas a maldição não acabou na terra com a vinda de Jesus? Não. Eu quero ler para você alguns textos bíblicos. Confie em mim, eu estou lendo a verdade. Não vou mentir para você. O povo que trabalha na mídia bota lá no telão para você, mas eu quero que você me escute, por favor. Sabe por quê? Porque a fé não vem pelo procurar. A fé não vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 4, ou até antes do capítulo 4, do capítulo 3, 2, Deus amaldiçoa. Ele amaldiçoa a terra. Ele amaldiçoa a serpente. Ele amaldiçoa a mulher. Aqui em 4 de Gênesis, o primeiro homicídio, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? 4:8 de Gênesis. Vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele não respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim.
És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Deus está amaldiçoando Caim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Deus está amaldiçoando. Ele está amaldiçoando. Quando termina o Velho Testamento, você vai chegar em Malaquias, você vai ver que o último texto do Velho Testamento diz assim, Malaquias capítulo 4, versículo 4 em diante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele termina o Velho Testamento profetizando uma unção especial sobre a terra. O espírito de Elias não é Elias em uma reencarnação. O espírito de Elias é o Espírito de Deus que veio sobre Elias para fazer um confronto de uma geração pervertida, para confrontar governos pervertidos, para confrontar famílias pervertidas, para confrontar o povo de Israel, que não sabia se servia a Deus ou Baal. Ele chega e fala, escolhei hoje a quem servis, ou a Deus ou a Baal. O espírito de Elias é uma unção de ousadia, é uma unção profética que confronta o morno, e chega e fala, ou fica quente ou fica frio, para não ser cuspido fora. Deixa eu fazer um parênteses para te contar uma história que eu nunca contei em pregação nenhuma, mas é show. Pensa numa história show. Você sabe que existem facções de crime no Brasil? Você sabe que existe uma facção muito forte, chamada Comando Vermelho. Você sabe que o Comando Vermelho tem um líder, todas as facções têm um líder. E o líder do Comando Vermelho nasceu na região de Bauru. Ali a família dele mora, ali moram as primícias da sua história, estão ali em Bauru. E aí esse moço, por caminhos errados, andou, entrou para o crime, virou bandidão. Mas a mãe dele é crente. A mãe dele é crente. E a mãe dele ora por ele noite e dia, como qualquer mãe crente. E a mãe dele falou para ele, olha, o dia que você matar um crente, que você sabe que é cristão e que você matar, eu paro de orar por você. E é só porque eu oro por você que você está vivo ainda. E aí o cara está na cadeia, mas ele comanda da cadeia mesmo, todo o grupo dele. E há uma ordem dele para a turma dele, que não toque crente, porque senão a mamãe vai parar de orar. Só tem um jeito de você deixar a facção do crime dele. É você se converter. Porque ninguém sai de uma facção para ficar por aí pelo mundo, porque sabe muito, conhece os meandros do crime. Então, entra, mas não sai. Só sai se for crente, se converter. Aí, uma pessoa que foi do comando, que se converteu, que foi para o Silk lá perto, me contou o seguinte, ele disse, pastor, é assim, a gente chega e fala, ó, encontrei Jesus, vou embora, não quero mais. Aí ele fala assim para a gente, o nosso líder, porque tem os colíderes, fala assim, olha, tudo bem, mas nós vamos fazer um teste de 2 anos, para ver se você se converteu mesmo. Durante 2 anos nós vamos seguir você, para ver se você está aí na igreja, se você está entregando o dízimo. Se você está orando, se a sua vida mudou. Porque se você estiver morno, você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Você tem que ser quente como crente.
E ele falou, de vez em quando a gente recebia uma visita inusitada lá. Nós viemos aqui para ver qual é a parte da Bíblia que você está estudando agora. É show, não é? Deus usa até a mula, né? Enfim, não existe meio termo no mundo espiritual. Não existe meio crente. Não existe. E assim era o povo do tempo de Acabe. E chega Elias e fala, escolha hoje. Ou é quente ou é frio, toma a decisão. Ou vai para o Senhor ou vai para o justa causa, para o inferno logo. Vai logo a tua bagunça toda. Termina o Velho Testamento dizendo que antes que viesse o grande terrível dia do Senhor, antes do julgamento, antes do dia final, Ele ia enviar a palavra da profecia de Elias, que é o confronto com o pecado. E essa palavra é maldição. Ele fala para que eu não venha e não fira a terra com maldição. É o que está escrito. E aí você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse, último capítulo, o 22, e lá está escrito assim. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a luz, para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais morte, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre os séculos dos séculos. Está falando do quê? Está falando da eternidade com Deus, está falando do céu, está falando da vida eterna, está falando do reino que vai se implantar, do reino da luz. Ninguém precisa de lanterna mais. E está escrito que só lá não haverá mais maldição. É o que está escrito. Aí não haverá. Haverá é o tempo futuro do verbo. Haverá é algo que ainda não aconteceu, ainda não acabou. A Bíblia inteira, ela fala de maldição. A Bíblia inteira, ela fala de consequência geracional de pecado. A Bíblia inteira mostra ações de heróis da fé, ações de homens que eram ligados ao Senhor, que deixam heranças malignas para os seus filhos, mostrando que tem uma lei de herança. Aí nós ficamos modernos, pós-modernos, e batemos no peito e dizemos, não, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e aí a maldição já foi embora, porque coisas velhas está incluída a maldição. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sim, sim. Aquele que está em Cristo nasce de novo e pode começar a andar na luz. E pode romper com todas as cadeias malignas. E tem a chave do reino dos céus, que liga e desliga, e pode desligar tudo que espiritualmente aprontou, e pode ligar ao reino da luz, e pode concordar em oração, confessando pecados, tudo isso pode. Mas isso não significa que a igreja do Senhor, a igreja está imune para a ação do mal, porque se converteu. Pastora, a senhora enlouqueceu? Não. Eu quero ler para você qual é a epístola que está escrito que as coisas velhas já passaram, de Paulo aos Coríntios. Qual é a igreja? Igreja de Corinto. Para onde que Paulo escreveu? Para Corinto. Paulo está em Roma, escreve uma carta, e nessa carta ele fala, quem está em Cristo é nova criatura, novo tempo, novo começo, metanoia, mudança de mente, caminhar em rumo diferente. Agora você era acumulador de lixo, aí você encheu a sua casa de lixo, aí você acorda, entrega a vida para Jesus, nunca mais cata lixo. Você é nova criatura, não é mais acumulador. Mas e o lixo que você botou dentro de casa?
Você precisa limpar. Você precisa tirar de lá. Presta atenção, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ele escreve para Corinto, para a igreja de Corinto. Escreve assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha bem. Na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Eu já falei isso aqui ontem. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, não significa um dia aconteceu uma imoralidade. Não significa teve um caso no meio da igreja. Oh, que dó. Geralmente é geralmente. Geralmente eu levanto e sento, eu caminho, não é uma vez. Geralmente eu gosto de beber água de coco na hora que eu estou pregando. Ela ajuda com as minhas cordas vocais. Geralmente, eu tomo 2, 3 banhos por dia. Isso não significa ocasionalmente. Isso não significa de vez em quando. Geralmente eu acordo tal hora, geralmente eu durmo tal hora. Isso é uma rotina, é uma repetição. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja de Corinto. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Pior do que no mundo, ele está dizendo. Ele está dizendo, essa igreja aí está um pouquinho pior do que o mundo lá fora. Essa igreja não ainda mudou de ímpio para santo, ainda precisa consertar. E aí ele diz, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está dizendo, e vocês não estão fazendo nada? Vocês estão aí vendo o pecado no meio da igreja, e vocês estão de nariz em pé, batendo no peito, feliz da vida, porque um dia levantaram a mão, entregaram a vida para Jesus e niente, mas nada te importa agora? Aí ele continua. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ai, 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 diga ai, ai, ai. Você não tem ideia como esse texto me ensinou coisas, esse pequenino texto da Bíblia. Ele me ensinou, por exemplo, que no mundo espiritual não tem tempo e não tem distância. Que a nossa percepção de tempo e de distância estão ligados ao nosso limite de corpo. O meu corpo me limita a ver o tempo e a entender o tempo. E eu nunca tenho uma percepção real do tempo, porque o meu corpo é limitado. Por exemplo, o que é o presente para você? É o dia de hoje? Não. Presente é esse exato segundo que você faz clique. Porque 10 minutos atrás, quando eu cheguei aqui e bebi água, já é passado. Não é presente mais. E o tempo presente para você é o minuto que você vive. E o local presente para você, o espaço presente, é só onde os seus sentidos alcançam. Você não sabe o que está acontecendo na sua casa, no seu carro. Você só sabe o que está vendo aqui agora. Deus não é assim, o mundo espiritual não é assim. Paulo está em Roma, escreve uma carta para Corinto, qual é a distância? Não é tão perto. Qual era o meio de transporte para levar uma carta? Era um carro? Não, cavalo. Quanto tempo uma carta demorava no lombo de um cavalo para chegar de Roma a Corinto? Não sei, 3 dias talvez.
Paulo escreve uma carta em Roma, num espaço distante quilômetros. Nessa carta está escrito assim: eu sentencio, e vocês vão concordar comigo no mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós vamos concordar, para que aconteça alguma coisa no mundo espiritual. Olha bem, olha o teor da carta. Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos inverter, vamos botar o versículo 4 no final. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus. Ué, Paulo escreve uma carta dizendo: vocês concordam comigo que nós vamos entregar esse cara para o diabo? Para que ele seja salvo, a gente entrega a carne dele para o diabo. É o que está escrito. Para que ele seja salvo no dia do Senhor, nós vamos entregar o corpo dele. Que Satanás seja entregue a Satanás para a destruição da carne, do corpo. Vamos entregar o corpo desse cara para o diabo. Ele vai parar de fornicar com a mulher do pai dele. O que nós vamos falar para o diabo fazer? Não sei, o diabo é especialista em matar, roubar e destruir. A gente ora e entrega ele para o diabo na carne, só na carne. O diabo pode fazer um acidente. O cara ficar tetraplégico. Quero ver tetraplégico dormir com a mulher do pai. O diabo pode fazer um acidente, ele perder os braços e as pernas. O diabo pode deixar ele broxa. Nunca mais funciona. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em Roma. Então, no mundo espiritual, se eu concordar com a carta que saiu de Roma há 3 dias, na hora que eu concordar, eu estou fazendo aquela concordância que leva do céu para a terra? Estou. Quando 2 concordam na terra, a concordância é no céu, mesmo se for através de cartas, está aí o exemplo. Deus me ensinou algo que no mundo espiritual não tem tempo e nem distância. No dia que você lê essa carta, Paulo não sabia dia e hora que seria lida. Paulo não sabia que dia que a igreja ia abrir para ler aquela carta. Ele escreveu, selou, botou no envelope, mandou. Mas ele sabia que o dia que a igreja lesse e falasse concordamos, sim, amém, estaria estabelecido. Ligaria na terra e seria ligado no céu. Também o texto me ensinou que na igreja de Corinto, para onde Paulo escreveu que coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, Satanás estava fazendo a festa no meio daquele povo. Que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa. Que entregaram a vida para Jesus, mas estavam ali cheios de pecado, fazendo aquilo que estava envergonhando o Evangelho. E aí, eu comecei a entender que nós somos igreja, convertemos, entregamos a vida para Jesus, mas nós precisamos passar por um processo na cruz. Há um depósito, há uma provisão que nós temos agora o direito de ir a ela. Quando você lê Isaías 61, que é a profecia do ministério de Jesus, você vai ver que tem tudo lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para isso, para salvar, para curar, para libertar cativos, libertar oprimidos, para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas não é automático. Não é automático. Pastora, mas a cruz não é perfeita e acabada? É. Quando Jesus diz está consumado, ele arrancou as chaves da morte e do inferno, tem nas suas mãos, com ela vai aprisionar Satanás num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, abriu a porta dos presídios eternos,
E o homem pode sair se quiser. Mas é o homem que tem que tomar a sua atitude. As portas do mundo espiritual são abertas e fechadas pelo lado de dentro. Confissão de pecados pessoais vai limpar a minha vida pessoal. Confissão de pecados geracionais vai terminar com as minhas heranças. Aí eu vou entender porque está escrito em Levítico, quando fala de bênçãos e de maldições. Bênção, Levítico 26, bênção, a partir do versículo 3. Vai acontecer isso, 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 se você obedecer. Promessas de bênçãos. A partir do versículo 14, se você desobedecer, vai acontecer tudo isso. Promessa de maldição. Mas quando chega no versículo 40, está escrito assim: mas, se confessarem as vossas iniquidades, e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão, da terra eu me lembrarei. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Espera aí, pastor, agora a senhora embaralhou minha cabeça. Eu confesso o meu pecado para ter o perdão do meu pecado. Se eu confesso o pecado dos meus antepassados, eu tenho o perdão do pecado dos meus antepassados? Não. Você tem o reconhecimento de que há uma herança maligna sobre a sua vida. Confessar pecados geracionais significa reconhecer que foi construída uma herança para a minha vida. Não tem o poder de trazer salvação para quem já morreu, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas tem diante de Deus o poder de apresentar a herança maligna reconhecida por mim e ficar livre dela. Vamos voltar juridicamente para o assunto do traficante. O traficante morre, deixa um big de um patrimônio, tem 2 filhos crentes que não querem o patrimônio. Não querem. Eles sabem que aquele dinheiro está marcado pelo sangue, eles sabem que famílias foram destruídas, e eles não querem herdar. O que eles precisam fazer para não herdar? Eles precisam constituir um processo de renúncia ao direito de herança. Como é que é? Bom, primeiro eles declaram a herança. Apresentam todas as escrituras, todos os registros de imóveis, todos os documentos de carro. Eles têm que provar a herança. Eles apresentam documentos que provam que eles são herdeiros, certidão de nascimento. E quando eles se apresentam como legítimos herdeiros e apresentam a herança real existente, eles podem renunciar especificamente àquela herança. Livre, espontânea vontade, na plenitude das suas faculdades mentais, eles renunciam. O juiz até assusta, porque não é comum ninguém renunciar à herança. Manda chamar, pergunta, você está sendo pressionado? Não, eu não quero herança. Eu estou no exercício livre da minha vontade. Mas não pode renunciar à herança sem confessar a herança. Porque senão a herança não existe, se não for confessada. Declarar a herança, confessar que ela existe, reconhecer que ela existe, é que vai dar o direito do herdeiro renunciar a alguma coisa, e não é genericamente. E eu tenho notícia para te dar. Quando começamos a aprender sobre isso, eu falo quando nós começamos, estou falando como igreja. Primeiro negamos a existência de herança. Mas quando nós começamos a entender que existe, nós começamos a brincar de quebrar a herança. Eu quebro a herança disso, eu quebro a herança daquilo, e eu quebro, 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 e você não quebra nada. É a herança que te quebra. Pode fazer reunião toda semana de quebrar maldição,
que a maldição não é quebrada. Por quê, pastora? Porque não existe quebra de maldição na Bíblia. Existe confissão de pecados geracionais. Confissão de pecados geracionais. Eu acabei de citar para você Levítico 26. Lá está com todas as letras. Está escrito assim, depois que dá o elenco de maldições. Versículo 40 de Levítico 26, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Existem 2 itens para resolver uma herança, está muito claro aqui. Primeiro é confessar. Agora, para eu ter o direito de confessar a herança, eu preciso primeiro confessar o meu pecado. Eu tenho que chegar limpo diante de Deus do meu pecado, daquilo que é minha responsabilidade pessoal. Primeiro eu tenho que me alinhar com o céu, conectar com o Wi-Fi do céu. Aí eu chego e confesso o meu pecado, nessa hora eu me limpo. Aí eu posso chegar e confessar as heranças espirituais. Eu posso confessar as iniquidades dos meus antepassados. Mas tem mais um tópico aqui. Confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrários a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se seu coração incircunciso se humilhar, porque só confessa pecado com humilhação, quem não se humilha justifica o pecado. Quem não se humilha está dando causa para o pecado, razão para o pecado. Quer ver o que é justificar pecado? É Adão falando para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ao invés de dizer, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Justificar pecados é arrumar razão para pecar. Primeiro tópico, confesse o seu próprio pecado, não o justifique. Segundo tópico, aí você pode confessar as heranças. Terceiro tópico, tomar por bem o castigo da iniquidade. O que é tomar por bem o castigo da iniquidade? Deus, o Senhor é justo, por isso está vindo juízo sobre a minha vida. O Senhor é justo, o Senhor tem leis, as leis foram transgredidas. O Senhor está fazendo aquilo que na tua lei o Senhor disse que faria, visitaria a iniquidade dos pais dos filhos. Sabe qual é a nossa tendência? Não fui eu não tenho nada com isso. Foi escolha do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu avô. Tomar por bem o castigo da iniquidade é reconhecer a justiça de Deus. Jeremias 9, 23. Deus diz assim, não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Misericórdia, justiça e juízo. Misericórdia, justiça e juízo. Diga misericórdia, justiça e juízo. Diga misericórdia, justiça e juízo. E disso me agrado, diz o Senhor. Eu me agrado disso. Aí a nossa tendência é dizer, ele não é justo. Porque eu estou levando aquilo que meus pais que tinham que levar. Daniel estava num cativeiro da Babilônia. Ele foi adolescente para lá.
Dizem os historiadores da cronologia bíblica que ele não tinha mais do que 14 anos. Aqueles meninos que foram levados para a Babilônia eram adolescentes. E Daniel viveu no meio da podridão, sendo santo. Daniel escolheu ser santo, ser separado. Daniel não se misturou com a mesa do rei, não é apenas por causa do conteúdo da comida. Quando fala que Daniel não comeu das finas iguarias do rei, você sabe o que havia junto com as finas iguarias do rei? Havia os bacanais. Os jantares reais da Babilônia terminavam em sexo e vinho. Prostituição cultual. O sexo era cultuar a deusa Afrodite. Daniel escolheu ser santo. Daniel não quis ir ver as dançarinas do ventre. Daniel não quis ir ser seduzido pelas prostitutas cultuais. E Daniel ficou 70 anos. Sabe o que é 70 anos? 70 anos. Daniel era santo? Era. E 70 anos ele ficou no cativeiro? Ficou. E por causa de quê? Porque ele tinha uma herança espiritual maligna. Por causa do pecado dos seus pais. A Bíblia fala que um dia Daniel pegou o livro de Jeremias para ler. Um profeta de 70 anos pega o livro de Jeremias. Ele pega o livro de Jeremias para ler e a Bíblia fala que ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o cativeiro haveria de durar 70 anos. Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei no reino dos caldeus. Presta atenção, na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Deus não está querendo que você seja um expert em história, não é isso não. Se Deus começa essa história dizendo assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, sabe o que está dizendo? Daniel está no cativeiro desde Nabucodonosor, depois Assuero, depois Dario. Está dizendo assim, pobre do Daniel, está preso já em 3 governos. O menino não é santo? É. E cadê a vida abundante? Ele está num cativeiro de 3 governos já. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu entendi, depois de 70 anos preso, eu li o livro de Jeremias e entendi que era para ficar só 70 anos. E aí voltei o rosto ao Senhor para o buscar com orações e súplicas, jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor meu Deus, confessei. E disse, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos os seus mandamentos e juízos. E ele vem, confessa. Versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso as maldições e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado contra ti. E ele continua até chegar no 16, onde ele diz, Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém em opróbrio e o teu povo em opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Daniel fala no versículo 4, por isso, porque nós erramos, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal.
e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor Deus em todas as suas obras. Ele reconhece que o juízo que está sobre eles é fruto da justiça e não da injustiça. Ele reconhece que o cativeiro decorre da iniquidade de seus pais. Ele diz que ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Agora, ele não leu só esse versículo de Jeremias. Ah, não. Eu não leria só um versículo. Se eu estou num cativeiro há 70 anos, e Deus me mostra um versículo que fala desses 70 anos de cativeiro, eu vou querer ler todo o livro de Jeremias, se for o que ele fez. E lá no livro de Jeremias, o que ele encontra? Ele encontra Jeremias 2, por exemplo, escrito assim: eu vos introduzi numa terra fértil. É Deus falando pela boca do profeta para o povo de Israel. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Está falando de ídolos. Portanto, versículo 9 está escrito: portanto, porque os seus pais fizeram isso, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Filho de filho é neto. Filho de filho é a terceira geração. Ele foi para o livro do profeta Jeremias e leu, onde Jeremias escreveu, que foi boca de Deus para falar para o povo: ó, vocês entraram na terra que Deus deu. E vocês foram se enfiar na idolatria dessa terra. Vocês, ao invés de adorar Deus, foram adorar Baal. Porque os ídolos são totens, moradias de demônios. E aí, por causa disso, assim diz o Senhor: Ele pleiteará convosco e até com os filhos dos seus filhos. Quando Daniel leu, Daniel entendeu. Ele falou: eu sou filho do filho, eu sou o neto. Eu estou no cativeiro porque 70 anos já tem 3 gerações. É o filho do filho do filho. Daniel entendeu: ah, é por isso que eu estou aqui. E Daniel continua a ler o livro? Claro, eu continuaria também. Chega no 16 de Jeremias, ele lê que Deus mandou recado para o povo que ia entrar em tempo de choro, ia acabar o tempo de alegria. Havia uma expressão em Israel: tempo de noivo, tempo de noiva, tempo de alegria. E Deus fala assim pela boca do profeta 70 anos atrás. Tudo que ele está lendo, Jeremias escreveu 70 anos atrás. Capítulo 16, versículo 9: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós, em vossos dias, voz de regozijo, voz de alegria, canto do noivo e canto da noiva. Farei cessar, eu farei cessar a alegria aqui. Versículo 10: quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderá: porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Herança, maldição herdada. Você entendeu? Você entendeu que Daniel foi para o livro do profeta Jeremias? E leu, porque Jeremias exortava o povo da parte de Deus e escrevia. Jeremias chega para o povo e fala: ó, o Senhor manda um recado, vai vir chumbo grosso. Vai vir chumbo grosso, vai acabar a voz de noiva, voz de noiva, voz de alegria, vai ser choro só, vocês vão levar muita lambada. Aí o povo fala: o que nós fizemos? Por que Deus está bravo?
Por que Deus está mandando ameaças pela boca do profeta? Aí Deus diz para o profeta: você vai responder, profeta, porque os vossos pais me deixaram, a minha lei não guardaram, e se foram adorar ídolos, coisa de nenhum proveito. Por isso vai vir chumbo grosso agora sobre vocês. Quando Daniel leu tudo isso, certamente como profeta que era, ele foi ler também o livro da lei. Ele foi entender esse negócio de herança. E quando ele foi para o livro da lei, Levítico, ele leu. Maldição é isso, isso, isso. Bênção é isso, isso, isso. No final da maldição: mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais que cometeram contra mim, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança. E vai mudar o quadro. É por isso que Daniel foi confessar pecado. É por isso que o moço santo, separado, um exemplo de santidade, foi confessar pecado. Ele entendeu que ele estava preso no cativeiro da Babilônia, porque era juiz de Deus, por causa do que os pais tinham feito. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Os cativeiros espirituais que vivemos pelas heranças espirituais não tiram a vida eterna. Eles tiram a vida abundante. Daniel era santo, separado, tinha um link com o céu, mas estava num cativeiro. Tinha que viver no estreito. Qualquer coisa, ele tinha que se submeter às leis daquele país. Deus moveu os céus, colocou ele num lugar de honra, mas ele andou oprimido pelo governo da Babilônia. Ele viveu no território do inimigo. 70 anos, igreja. 70 anos. 3 gerações. Aí você lê a confissão de Daniel, você vai ver que Daniel confessa o pecado, e quando você lê Daniel, você vai ver algo tremendo. Nós vamos falar isso aqui na volta, porque nós vamos dar um intervalo na hora certinha. Você vai ver que quando você confessa pecados geracionais, existe um rebuliço no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque demônios familiares que estão há gerações destruindo famílias são desalojados. Perdem o espaço. Demônios que estão fazendo anos e anos e anos de enfermidades em gerações. Demônios que estão destruindo recursos financeiros de anos e anos e anos. São abatidos. Eles perdem a batalha. Por isso que quando um povo se levanta para confessar pecado, o inferno fica endemoniado. Fica endemoniado. Daniel fez a sua confissão. Aconteceram algumas coisas que nós vamos ver na volta. E houve o rompimento de um cativeiro. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: contra fatos não tem argumentos. Se nesse lugar, todas as famílias aqui representadas estão vivendo a vida abundante sem ter nenhum tipo de sintoma de que há um peso espiritual. Se todo mundo está colhendo exatamente o que planta, prosperidade, se todo mundo que está aqui não tem um histórico de enfermidades graves, mortes prematuras, se todo mundo que está aqui não tem tido perdas de família, se todo mundo que está aqui só tem bênção para contar, eu vou dizer para você, terminou essa primeira parte, pode ir para casa. Mas se você vê na sua casa, na sua família, sintomas claros de que tem um ladrão matando, roubando e destruindo, tirando a vida abundante que Jesus veio para te dar,
Você faz o seu intervalo, vai cuidar do seu piá, come, e depois do intervalo você volta, que nós vamos dar um couro no cão nessa noite. Nós vamos dar um couro no cão. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Antes de você sair do seu lugar, antes de você sair, segura a mão do seu irmão que está ao seu lado, para ele não se esperar. Segura ele, prende ele aí, a mão, segura a mão dele. Antes do pessoal abrir a porta para o pessoal sair, segura a mão. Segura, não deixa ele sair agora. Você não pode sair daqui sem parar para pensar. E eu quero que você cante de mão dada, sonda, meu Deus. Talvez Satanás queira impedir aquilo que Deus quer que você tenha entendimento hoje. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos cantar o Senhor de mão dada? Pedir a Deus que visite esta congregação. E o que nós aprendemos aqui possa fazer uma revolução no mundo espiritual. Amém? Eu quero que você se rasgue na presença do Senhor agora. Enquanto a pastora Tânia Tereza está saindo, pediu o Cleito e o pastor Otton, eu quero que você rasgue o seu coração agora. Vamos cantar juntos de mão dadas. Quebranta o meu coração. Cante com fé com seu irmão. Transforma-me. Vamos fazer como Daniel. Sonda-me, Senhor. Sonda o coração, nossos corações. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Amém, Senhor. Peça para Deus sondar o seu coração, trazer à sua memória seus pecados, pecado dos seus pais, e não questionar a justiça de Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme Tira a máscara do legalismo, a tua palavra. tire a máscara do fingimento, E enche-me tire a máscara da mentira, ó Pai, em nome de Jesus. ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Diga para Deus: Senhor, me usa para ser bênção. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser Usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. É o seu momento de contrição. Peça para Deus: Senhor, eu não quero sair desse seminário como eu entrei. Transforma-me, Enche-me. e usa-me,
Sonda, Senhor, cada teu filho, cada uma das tuas filhas. Transforma-me, enche-me e usa-me. Diga bem alto agora ao Senhor. Amém, Pai, em nome de Jesus. Transforma-nos, ó Deus. Somos teu herdeiros, ó Deus, desta terra. Deus, a tua palavra diz que se o povo que te chama pelo seu nome se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. E agora nós entendemos, ó Deus, que nós temos confessado os nossos pecados, somos filhos do Senhor, temos a vida eterna, mas juntamente com a vida eterna, o Senhor nos prometeu também vida abundante. E é que a vida abundante, ó Senhor, às vezes não acontece, porque vivemos a vida eterna, mas estamos em cativeiros, e nós queremos entender porque vivemos em cativeiros. Nós não precisamos viver a desgraça dos nossos pais, nós não precisamos viver a história do nosso pai, a história da nossa mãe, a história do nosso avô, a história da nossa avó, porque nós estamos em Cristo Jesus. E se estamos em Cristo Jesus, as cadeias têm que ser quebradas em nome desse Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos não somente não colocar mais lixo, mas colocar todo o lixo para fora em nome de Jesus. Deus, aquele que começou a boa obra, a tua palavra diz que há de completá-la e aperfeiçoá-la, e nós estamos aqui para ser aperfeiçoados, ó Pai, em nome daquele que nos arrancou das mãos de Satanás e nos transformou em filhos reais diante da tua presença. Obrigado, Senhor. Continue a falar e nos conduza ao caminho das portas, ó Senhor, da libertação e da estrada real, porque Canaã é o nosso destino final, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Vamos lá. Vale lanchar, pegar o seu piano. Voltamos às 19h30.